Pessoal, dando continuidade à nossa aula sobre tributos, tá? Essa é a nossa segunda aula sobre tributos e vamos falar sobre os três tributos que eu havia comentado anteriormente, né? Que é o IPI, o ICMS e o ISS. Bem, o IPI ele é o Imposto sobre Produtos Industrializados, tá? O IPI ele é um tributo federal, ou seja, a arrecadação do IPI vai para a União, vai para o governo federal, tá ok? E esse tributo ele vai incidir sobre produtos industrializados, ou seja, sobre bens de consumo produzidos no Brasil ou que venham do exterior, né, em forma de importação. Então veja, o IPI é cobrado de fábricas, tá? De indústrias ou empresas que são equiparadas a indústrias. Então eu tenho lá uma fábrica, uma indústria que produz um determinado bem. Pode ser uma cadeira, pode ser um automóvel, pode ser um avião, pode ser um computador, pode ser canetas, podem ser, tá bom? Então você produziu, não existia nada e você criou um produto na sua fábrica, na sua empresa. Então vai incidir o IPI, tá ok? Ah, mas eu vou importar, né? Eu vou importar da China algum produto para revender, né? Então esses produtos que vêm da China ou de outro país também incide IPI. Na hora que ele chega na alfândega, lá no porto, né? Então desce do navio, o navio vai para a alfândega, na alfândega é feito um procedimento chamado desembaraço, e nesse desembaraço é calculado os tributos. Então é o IPI, é o ICMS, algumas taxas que acontecem em cima disso daí, tá? Então quando vem de fora, o que você importa também incide IPI, tá bom? E por quê? Porque senão não seria justo com as indústrias do país, né? É mais barato eu comprar algo lá fora do que comprar no Brasil. E aí no Brasil a empresa paga IPI. Se o que vem de fora não pagar IPI, aí você está deixando a indústria nacional em desvantagem. Então o IPI é cobrado também na importação, tá? O IPI, ele além de ser uma fonte de arrecadação do governo, né, federal, ele também é usado para regular a produção e circulação de produtos, tá? Incentivando ou desestimulando indústrias. Então, por exemplo, eu não sei se vocês estão lembrados, mas há um tempo atrás, não, é até meio que constante isso, tá? De tempos em tempos o governo federal fala assim, eu vou zerar a alíquota do IPI para produtos da linha branca. Então é geladeira, máquina de lavar, né? Eu vou zerar o IPI dos automóveis. Quando você zera, né, o IPI, você consequentemente aquele valor que era cobrado, por exemplo, de um automóvel, deixa de ser cobrado. Então o automóvel fica mais barato, então consequentemente há uma demanda maior pelo automóvel, tá? Se você zera, né, você reduz ou deixa de cobrar o IPI de uma máquina de lavar roupas, elas vão ficar mais baratas. Então vai ter o estímulo da compra de mais máquinas de lavar roupa. Então o IPI, a função principal dele não é arrecadatória, tá? A função principal do IPI é mais como de regular a produção ou não de alguns produtos, tá? Mas ele também serve muito para arrecadação, tá ok? Então, assim, quando você tem impostos que servem, além de arrecadar, servem também para regular, significa que as alíquotas
elas são aumentadas, majoradas ou diminuídas de forma mais rápida, tá? Então você não tem uns limites mínimos e máximos. Você consegue trabalhar com essas alíquotas aí de forma mais fácil. Quando você tem um tributo que a função principal é arrecadatória, para você mexer na alíquota é algo mais difícil e às vezes tem até que passar por lei, tá bom? Então o IPI é um imposto indireto. O que é o imposto indireto? Significa que ele é repassado para o consumidor final. O que é o imposto? O imposto direto seria o quê? Então, por exemplo, o imposto direto vamos ver aqui. O imposto direto, ele faz o quê? Isso. O imposto direto, ele faz o quê? O imposto direto é cobrado do contribuinte, que é o sujeito passivo, tá bom? Então é o direto. O indireto, que é o caso do IPI, ele é cobrado do consumidor. Então veja, o que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte: o indireto, quem deveria pagar o IPI não é quem compra. Você lá, pessoa física, vai lá e compra uma bicicleta. Comprou uma bicicleta. Quem tem que pagar o IPI é a fábrica da bicicleta. Entenderam? Só que o que a fábrica faz? Repassa aquele valor no preço da bicicleta. Então, quem paga no final o IPI é o consumidor, é quem compra a bicicleta para andar. Tá ok? Então, o imposto indireto, quem deveria pagar é o sujeito passivo, mas quem paga realmente é quem compra. Já no caso, o direto, ele é cobrado do contribuinte. Então, por exemplo, imposto de renda. O imposto de renda é um produto, é um imposto direto. Ele é cobrado de quem tem que pagar. O indireto, ele é cobrado do consumidor. Assim, é quem paga o consumidor. Entenderam? Fabriquei a bicicleta. Então, a indústria, até que ela paga para o governo o imposto. Mas ela pega esse imposto e coloca no preço da bicicleta, e quem vai pagar na ponta é o consumidor, tá ok? Então o IPI é um produto que é um imposto que indireto, tá? A base de cálculo do IPI é o que? É o valor do produto. Então como é que ele é calculado? Se vocês tivessem fazer uma rotina para calcular o IPI, vocês vão pegar o que? O valor da bicicleta, sei lá, R$2.000, multiplicado por, sei lá, 5%. Ia dar lá o valor do IPI, tá bom? A alíquota, aí é que tá, a alíquota dele, ela varia de acordo com a natureza do produto. Então, se eu tenho produtos que apresentam risco à saúde, por exemplo, cigarro, bebidas alcoólicas, etc., você costuma ter alíquotas mais elevadas, né? Já por outro lado, se é produtos necessários, cesta básica e etc., a alíquota pode ser menor, tá? De repente o governo quer desestimular o consumo de alguma coisa. Ele vai lá e eleva a alíquota, o produto fica mais caro e aí normalmente
os consumidores deixam de comprar aquele produto, tá? Então, algumas características do IPI. Ele é um imposto seletivo, tá? Ou seja, as alíquotas podem ser cobradas de forma diferenciadas, tá? De acordo com o produto, tá? Produtos considerados essenciais para, né, as pessoas, alíquotas menores. Produtos supérfluos como perfume, etc., alíquotas maiores, tá? Ele é um imposto não cumulativo, ou seja, a empresa, vamos supor que a fábrica vendeu para um atacado, o atacado vendeu para um varejista e o varejista vendeu para o consumidor final. O IPI ele vai ser cobrado, ele pode ser cobrado em todas as etapas. Só que se eu paguei R$100 numa etapa e na seguinte se eu fosse pagar 120, eu desconto 120 menos 100 da etapa anterior. Então eu vou pagar só 20, porque 100 foi pago lá atrás, sabe? Então não cumulativo significa o seguinte: a cada venda, a cada etapa da minha venda, eu vou usar como crédito. É o chamado crédito do imposto. Eu pego o que eu paguei de imposto na compra da mercadoria, tá? E na hora que eu vendo a mercadoria para uma outra pessoa, né? Uma loja vende para uma outra pessoa ou para uma outra loja, ela consegue abater o imposto que ela pagou na compra. Tá? Ela vende, só que aí ela pega o valor da venda, do imposto da venda, abate da compra e o resultado que dá é o que realmente ela tem que recolher ao fisco, tá? E incentivos fiscais, tá? O IPI, o governo pode utilizar o IPI como política econômica, tá? Foi o que eu falei. Ele pode, por exemplo, ele quer desenvolver, né? Desenvolver uma região, ele pode abaixar o IPI daquela região. Ele quer incentivar a compra da linha branca, ele pode abaixar o valor do IPI né, de geladeira, etc., da fogão, etc. Tá bom? Então esse foi o IPI. Agora vamos ao ICMS. O ICMS ele é um acrônimo para Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Tá? O ICMS é o imposto estadual. Tá? O IPI era federal, o ICMS é estadual. E ele vai incidir sobre circulação de mercadorias ou prestação de serviço. Toda vez que você vende uma mercadoria, você tem que pagar ICMS. Se você vender uma mercadoria e você não é uma indústria, paga só ICMS. Se você vende uma mercadoria e você é uma indústria, você paga ICMS e IPI. Entenderam? Bem, e também prestação de serviço. Olha aqui. O ICMS, às vezes, também ele vai incidir sobre prestação de serviço. Então, sobre prestação de serviço, nós temos o ICMS e o ISS, vai ver daqui a pouco. Mas ocorre, adiantando a vocês, que onde incide o ICMS, não incide o ISS e vice-versa, tá? Então, o ICMS, pessoal, é o imposto, digamos assim, que mais é cobrado no dia a dia, né, das empresas. Porque qualquer empresa que comercializa algum produto vai pagar ICMS. Né? E aí vocês vão ter que implementar rotinas para cobrar, né, para calcular o ICMS. E o ICMS, ele tem uma dificuldade enorme, mas assim, enorme mesmo. Porque o ICMS, pessoal, como ele é estadual, e cada estado tem competência para legislar sobre
alíquotas, base de cálculos, benefícios fiscais, entre outros aspectos. Ou seja, eu posso ter alíquotas, eu tenho alíquotas diferentes de ICMS do mesmo produto, mas em estados diferentes. Então, em cada estado eu posso cobrar, por exemplo, da gasolina, em cada estado a alíquota ela é diferenciada. Até deu aqueles problemas, né, essas alíquotas aí do ICMS, agora houve uma padronização sobre o combustível, mas isso ocorre. Os produtos possuem, né, alíquotas diferentes em estados diferentes. O mesmo produto tem alíquota diferente em estados diferentes. Então, se você é um programador, desenvolvedora, e você está fazendo um RP, por exemplo, e o seu cliente lá é o estado de São Paulo, por exemplo, e ele vai vender produtos para Minas Gerais, para o Paraná, para o Rio Grande do Norte, o Amazonas, veja, aquela mercadoria você vai ter que calcular, vai ter que estar registrado no banco de dados, em alguma tabela, o valor das alíquotas que os estados cobram para aquele produto. Pessoal, é um Deus nos acuda. Então, o ICMS vou te falar, hein? É osso, hein? Trabalhar com ICMS não é fácil, tá bom? O nosso fato gerador é o seguinte: é a circulação de mercadorias, tá? Além de prestação de serviço. Mas eu não vou nem ficar entrando em detalhes sobre prestação de serviço, porque o que vale para mercadoria também vale para serviço, tá? Para o ICMS. Então, por exemplo, quando a mercadoria sai de um estado para outro, tá? Então, na hora que o caminhão sai do estado de São Paulo, ele cruza a fronteira com Minas Gerais, por exemplo, com o Paraná, Mato Grosso do Sul. Ele cruzou a fronteira, pronto, tem que pagar ICMS, tá bom? A divisa no caso, né? Fronteira é entre países, divisa dos estados tem que pagar ICMS. Quando você você vende um produto de um município para outro, paga ICMS. Ou quando um estabelecimento comercial e consumidor final, aqui já seria a compra clássica, né? Uma loja vende para um consumidor, também paga ICMS. Ou seja, você pegou a mercadoria, retirou da sua loja, pronto, correu ICMS, tá bom? Não vamos detalhar aqui as hipóteses de incidência do ICMS, mas eu te falo que quando uma loja doa, olha só, quando a loja doa, sei lá, sacos de arroz para uma entidade assistencial aí, pasmem, ocorre ICMS. Na doação ocorre ICMS, tá? Porque você tirou a mercadoria da loja, levou para algum lugar, ocorreu ICMS. Mas sem adentrarmos a esses detalhes, tá? Bem, a base de cálculo do ICMS é o valor da nota fiscal. Então você tem uma nota fiscal, tem um valor ali dentro, você calcula, pega a alíquota, calcula do valor e aí você vai ter o valor do ICMS, tá? Que também pode variar de acordo com o tipo de mercadoria, igual o IPI, tá? Algumas características do ICMS. Ele é não cumulativo, assim como IPI, ou seja, você pode aproveitar o imposto que você pagou. Eu sou uma loja, eu posso aproveitar o imposto que eu paguei na compra do produto, eu abato ele da minha venda, tá bom? Ele tem uma tal de substituição tributária. Isso daqui é outra coisa osso de se fazer, tá? O que é isso? A substituição tributária a gente vai ver logo, tá? Isso. Ela vai ver daqui a pouco, a gente vai ver com detalhes o que é isso daqui, tá? Mas eu já adianto, ó. Suponha que você tem
né, uma fábrica que vende para um atacadista, que vende para um varejista, que vende para o consumidor final, né? O consumidor final. Veja, nós temos aqui, nós temos aqui ICMS, temos aqui ICMS, tá? E aqui não tem ICMS, tá? Consumidor final não paga ICMS, teoricamente não pagaria. Por lei ele não paga. Veja, ele ocorreu 2 vezes ICMS, ó. Não ocorreu? A substituição tributária, ela fala com que? Fábrica, você vai pagar todo o ICMS que vai ocorrer nas vendas futuras. Tá? Então, é a tal da substituição tributária. Você vai substituir esse contribuinte e mais esse, em vez de cada um pagar o seu ICMS, a fábrica paga tudo. Tá? E é lógico que ela vai embutir o preço do valor do ICMS na nota fiscal, né? Mas para que isso? Depois a gente discute isso daí, tá? Isso aqui dá uma dor de cabeça lascada. Se implementar e etc. E benefícios fiscais. O ICMS também pode ter benefícios fiscais, tá? O governo de um estado ele pode falar o seguinte: ó, eu vou isentar esses produtos aqui, se uma fábrica, se uma fabricante de automóvel montar uma fábrica na minha cidade, eu vou dar um desconto para a fábrica. Pera aí. Tá, então o ICMS também está sujeito aos benefícios fiscais, tá? Para poder incentivar a construção de uma fábrica, por exemplo, ou algo assim. Então o governo também pode baixar o ICMS, tá bom? Bem, agora por fim, o nosso último imposto aqui é o ISS, é o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza. O ISS é um imposto municipal, tá? Então quem tem direito de cobrar o ICMS? Quem tem direito de cobrar, de exigir? Quem é o sujeito ativo do ISS? É o município. Então o município é o responsável por cobrar o ISS, tá ok? Então o ISS ele já é regulado por leis municipais, tá? Ele é um imposto indireto, tá? Ele é um imposto indireto, ou seja, quem paga é o consumidor final. Por quê? Porque quem presta o serviço, ele vai embutir o ISS lá dentro, tá bom? A base de cálculo do ISS, a base de cálculo é o valor do serviço. Tá? Então você fez o serviço, então você pega o valor que você cobrou, joga a alíquota em cima e calcula o valor do ISS. Bem, características importantes do ISS. Pessoal, eu não falei que o ICMS ele também era sobre serviço? Aí a pergunta é a seguinte: se o ICMS e o ISS incidem sobre serviço, como eu sei quando cobrar ISS, quando eu sei quando cobrar ICMS? Olha, o que vai me dizer se é um, se é outro, é pela uma lista de serviço. A legislação ela estabeleceu uma lista que fala o seguinte, ó, quem estiver nessa lista aqui é ISS, entendeu? Quem não estiver nessa lista é ICMS. Então há uma lista que você procurar na internet você vai achar
Eu de cabeça agora esqueci o nome o número da lei, né, dessa lista, mas existe, tá? Então o que está ali é ISS, o que não está ali é ICMS. Tá? Quem é responsável por recolher o ISS, a pagar o ISS? Quem é responsável? É quem presta serviço. Vocês que um dia lá for configurar um roteador de uma empresa lá para alguém, você vai cobrar o roteador, a configuração do roteador, e você vai ter que pagar o ISS, vai ter que dar nota fiscal. Mas lógico que você vai cobrar isso de quem você fez o serviço, entendeu? Então quem paga mesmo, quem paga é o teu consumidor final, mas você é obrigado a recolher para o município, tá bom? O ISS, assim como o IPI e o ICMS, também pode ser usado para conceder benefícios fiscais, tá? É comum, né, uma prefeitura isentar ISS para que alguma fábrica, alguma empresa se estabeleça no município, tá bom? Bem, diferencial de alíquota e substituição tributária. Vamos lá. Jovens, o que é o diferencial da alíquota ou DIFAL? Isso daqui ocorre o seguinte, ó. Normalmente, tá? Normalmente, quando um estado, por exemplo, eu tenho aqui São Paulo, ele vende para Minas Gerais, tá? Um produto, uma mercadoria. Aqui no estado de São Paulo, vamos supor que seja a alíquota do ICMS ser 18% naquele produto. Aqui em Minas Gerais, exemplo, tá? Vamos supor que fosse 20%. Porém, há uma lei que fala o seguinte: existe uma alíquota interestadual. Então, toda vez que São Paulo vender para algum município, para um outro estado, ou um outro estado vender para São Paulo, um dos valores dessa alíquota interestadual é de 12%. Veja, mesmo a alíquota sendo 18%, internamente, quando ele vende para Minas Gerais ou um outro estado, ele pode cobrar aqui no máximo 12%. Tá, tudo bem. Minas Gerais, entretanto, ela cobra 20% internamente. Então aqui dentro é 20%. Quando é feita alguma venda de mercadoria dentro de Minas Gerais é 20%. Mas veja, essa empresa comprou de São Paulo para revender em Minas Gerais. Ela não pagou 20%, ela pagou 12%. Então o que é o DIFAL? O DIFAL seria o seguinte, ó. 20% da alíquota interna menos 12% da alíquota interestadual. Então esses 8% aqui vai para quem? Vai para Minas Gerais. Então São Paulo fica com 12% da venda e Minas Gerais fica com 8%. Então isso é o DIFAL, tá? Antigamente não tinha DIFAL. No começo não tinha DIFAL, por quê? Porque não existia internet. Então dificilmente você venderia algo do teu estado para um outro, sabe? Era mais difícil, ficava tudo dentro do próprio estado. Hoje com a internet, quem está lá no Rio Grande do Sul pode comprar um produto que vem lá de, sei lá de Pernambuco, né? E aí, vai ficar tudo para Pernambuco, né? Então criaram esse DIFAL e determinou-se o que? Então quem vende fica com a alíquota interestadual e quem compra pega a diferença da interna, que normalmente, quase sempre é maior do que a interestadual, fica para ele a diferença. Então essa diferença é chamada de DIFAL, tá bom? E quando você faz um sistema, um RP, você tem que calcular esse DIFAL, tá bom? Então, é menor. Taranã. Quem é responsável
pelo pagamento de FAO? Quem é responsável pelo pagamento de FAO? Quem tem que pagar o de FAO? O de FAO, quem tem que pagar é a pessoa que vende, tá? Então, quem em São Paulo vende para Minas Gerais, então São Paulo vai pagar 12%, o vendedor em São Paulo paga 12% para São Paulo e paga os 8% para Minas Gerais, tá bom? Então aqui eu tô explicando aqui, ó. Então considere uma mercadoria ter uma alíquota interestadual, ó, de 12% e seja destinado a um estado de 18%. Então suponha que Minas Gerais cobrasse 18%. Eu falei que era 20, o exemplo que eu dei aqui é 18, tá bom? Então essa diferença de 6% fica para Minas Gerais, fica para o destino, tá bom? E a substituição tributária? A substituição tributária, pessoal, ela é um mecanismo que transfere a responsabilidade do recolhimento do ICMS para o contribuinte. Então, supõe o seguinte, ó, então vamos lá, vamos falar sobre a substituição tributária. Então, supõe o seguinte, ó, eu tenho aqui, ó, uma fábrica que vende para, vou falar empresa, tá? Para ficar mais fácil de entender. Para esse, vamos falar comércio, vai. Que vende para esse comércio, que vende para outro comércio, que vende para outro comércio. Tudo comércio, ó. Tá? Veja, se não tivesse a tal da substituição tributária, então o fisco estadual, ou no caso estadual, que é ICMS, tá? Ele ia ter que fiscalizar essa fábrica, fiscalizar esse comércio, fiscalizar esse comércio e fiscalizar esse comércio. Então teria aí quatro momentos que deveria haver fiscalização. Então, muitas vezes, lá o fiscal teria que bater na porta de 4 comércios para ver se está tudo certo o recolhimento do ICMS. Com a substituição tributária, o que ele faz? O que ela faz? Ó, ela faz o seguinte. Ela vem aqui, ela fala, olha... Ela vem aqui e fala o seguinte, olha... Eu vou eleger a fábrica, tá? Eu vou eleger a fábrica para recolher de forma adiantada o ICMS, tanto dela quanto da cadeia de venda lá para frente. Então, eu já estou cobrando aqui, ó, eu estou cobrando aqui um fato gerador, tá? Então, estou cobrando esse fato gerador, eu estou cobrando esse fato gerador e estou cobrando este fato gerador. Então, essa fábrica tem que pagar, além do dela, tem que pagar os dois na frente, que vai acontecer, tá? Veja, eu estou pagando algo agora, algo que vai acontecer lá no futuro. Porque, por exemplo, esse último fato aqui pode acontecer 6 meses após o produto ter sido fabricado. 1 ano após a fabricação do produto. Tá? Então, eu já estou cobrando antes. É lógico que tem já previsão de se ocorrer a perda da mercadoria, pegar fogo, algo assim... Você pode estornar, mas é uma outra história que a gente não cabe a nós, tá? O que cabe é vocês entender o seguinte, que substituição tributária é escolhido alguém que vai pagar todo o tributo da cadeia produtiva, da cadeia de venda, né? Da cadeia de venda, para facilitar, para evitar a fiscalização nessa cadeia. Só fiscaliza um único local, tá bom? E quando vocês forem fazer
implementar um ERP, vocês podem ter que implementar alguma rotina que vai calcular a substituição tributária. Tá, pessoal? Pessoal, então é isso a nossa aula aqui. Em seguida, vocês vão fazer alguns exercícios que vão estar lá no AVA. Tá ok? Até a próxima aula.